Nosso assunto agora saiu no jornal Extra do Rio de Janeiro, ou Extra, né, como diz os cariocas. Espíritos transam com seres vivos durante a noite. Quem é que abordou esse assunto? Foi a sensitiva Márcia Fernandes, que se auto-intitula Sense Márcia. De passagem pelo Rio de Janeiro para lançar o livro Show Encosto, a famosa sensitiva revelou segredos sobrenaturais durante a entrevista ao jornal Extra. Segundo ela, existem entre nós espíritos obsessores que são verdadeiros vampiros do sexo e que durante a noite podem transar com a gente enquanto dormimos. Eles são os íncubos e súcubos, espíritos provenientes do baixo astral. Eles se costumam se alimentar da energia de suas vítimas e causam fadiga, dificuldades para dormir e até impotência, alertou Márcia Fernandes. Edson, ponto de vista espírita, existe mesmo esta possibilidade? Cláudio, bom, primeira coisa, a Márcia Fernandes não é espírita, tá? Ela se intitula aí sensitiva. Né? Então, tudo que vem através de uma única pessoa, nós temos que tomar cuidado. De novo, Kardec usava, né, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Vamos fazer uma análise racional sobre essa informação, tá? O que os espíritos falam sobre o espírito em si? O espírito é uma energia. O espírito não tem sexo, como nós conhecemos no corpo físico. Ok? É energia. Então, fisicamente falando, nós temos o sexo. O sexo ele é feito para a procriação. Ele é uma energia, inclusive, poderosa, tá certo? Os instintos falam mais alto, às vezes, em muitas pessoas e tal. Porém, o espírito em si não tem o sexo. Ah, você vai falar assim, mas poxa, como é que os espíritos se apresentam como homem, como mulher? É que o perispírito, que é um corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, guarda, né, a semelhança do corpo físico. Da última encarnação. Ou da última, ou de uma encarnação em que o espírito se sinta familiarizado melhor, onde ele se sentiu melhor e tal. Não quer dizer que exista o órgão sexual no perispírito. Porque é uma energia. O perispírito, ele é um corpo fluídico. Então você não tem ali os órgãos. O espírito não precisa se alimentar, porque ele não tem estômago. Ele não tem essas necessidades, né, físicas. Tá certo? Então não existe o órgão sexual. Apesar de ter de manter ali a característica feminina ou masculina. Mas não existe órgão sexual. Mas o funcionamento do perispírito é diferente do corpo físico. Bem diferente do corpo físico. Então, falar em íncubos e súcubos e que vem do baixo astral... Gente, nós estamos falando aí de ideias materializadas do conceito do sexo. Tá certo? É porque eu fiquei imaginando, alguém que não é espírita e não tem o conhecimento, de repente vê num grande jornal de circulação como o Extra, uma informação dessa, entra num certo aí desespero, outros vão entrar na descrença, é claro, mas aqueles que acreditam vão falar, mas como então isso? Veja, ainda ela fala ainda que a pessoa se sente fatigada e pode ter até impotência. Olha o nível que está chegando a informação. Quer dizer, a gente precisa raciocinar, né? A gente precisa racionalizar os conceitos, entende? Buscar no entendimento espírita para compreender. Você vai falar assim para mim, bom, então quer dizer que não tem espírito que se liga a determinado tipo de energia? Até pode ter. Tá certo? Tudo que é em exagero, Cláudio, tudo que é, vamos assim dizer, intenso nos sentimentos, eles atraem semelhantes. Tá certo? Porém, não quer dizer que vá haver ato sexual. Por quê? Porque não existe o órgão sexual no perispírito. O espírito pode até se locupletar ali, vamos assim dizer, da energia e tal. Mas, eu acho muito difícil que isso aconteça. Até porque as faixas de vibração. Né? Sim. E se você ler também lá a informação dos próprios espíritos, dizem que o ato sexual entre um casal, ele é uma coisa santificada. Quer dizer,
Existe todo um aspecto aí de proteção, vamos assim dizer, de não invasão, né, das entidades que queiram se locupletar desse tipo de coisa. Então, de novo, né, se eu sou uma pessoa que tem os meus talentos, eu estou trabalhando esses talentos, eu não tenho que me preocupar com isso. Agora, se eu sou aquele que enterra o meu talento, aí eu vou ficar imantado a esse tipo de notícia, né, esse tipo de informação. Então, o espírito desencarnado não consegue fazer sexo com o encarnado. Na minha concepção, não, porque ele não tem órgão sexual. E esses casos que a gente tem visto aí? Tá? Então, as pessoas estão fantasiando... Cláudio, a gente não fantasia tanta coisa? Vai fantasiar isso também. Entendeu? Que aí é bom que tira a responsabilidade, né? Joga nos espíritos. Joga no mundo dos espíritos. E não é bem assim que funciona a coisa, né? Agora, essa questão do sexo, ela sempre foi presente na história da humanidade, até porque viemos dele, né? Pela questão da procriação. Mas ele também é muito mal trabalhado, principalmente pelos... pessoas ligadas às religiões, né? E dentro do movimento espírita a gente tem muito disso também, dirigentes espíritas que são acusados aí de sexólatras, outros que acabam se aproveitando da carência, por exemplo, de mulheres, né? Principalmente quando tem aquele atendimento mais direto, e outros que se utilizam das informações, por exemplo, da pessoa que chega na casa espírita e se utiliza disso para poder conquistar, né, a pessoa devido a essa carência. Como você analisa isso antes? São pessoas em desequilíbrio, são pessoas que estão usando os talentos de forma inadequada, né? De novo, a energia sexual ela é uma energia física. Ela vem do físico para a reprodução. O espírito ele pode se ligar a essas energias por um período. Se você analisar, Cláudio, a questão até física, você vai ver que existe um período em que o sexo em si ele tem uma importância muito grande na vida da pessoa durante um período. Depois, o próprio corpo humano ele começa num processo de essas energias elas tendem a ser arrefecidas. Os próprios órgãos, né, não funcionam lá mais da forma como deveria. Justamente por quê? Porque o espírito não precisa canalizar essa energia para o sexo em si. Ele vai canalizar essa energia para outras coisas. E ele, ao se desprender do corpo físico, não vai levar com ele essa influência sexual da forma como a gente viu aqui no físico. O espírito não deve levar com ele para o plano espiritual nada que seja do físico, nenhum apego, nenhum tipo de influência física. Porque ele está deixando tudo isso para trás. Até porque atrapalha ele. Né? Claro. Senão ele não consegue se desprender, ele não consegue seguir adiante, entende? Agora, se a pessoa fica aqui, trabalhando isso, e se deixando influenciar por esse tipo de energia, e aí ele vai no meio espírita, que é onde ele tem condições de ter informações para libertá-lo disso, e ele usa isso para se locupletar, aí, infelizmente, ele está enterrando os talentos dele, né? Ele está se deixando influenciar por coisas que é um contrassenso com o ensinamento espírita. Porque o ensinamento espírita diz o seguinte, olha, você é um espírito e você vai se desprender. Então, você busque o equilíbrio na sua vida física. Ora, se eu, dentro de um ensinamento como esse, dentro de uma doutrina como a nossa, que é libertadora, eu me aprisiono à energia sexual e começo a fazer uso disso, inclusive nas casas espíritas, né? Eu já vi, tá, Cláudio? Infelizmente a gente já vê aí, por exemplo, expositor que acaba sendo assediado, e aí ele se rende a isso, aluno que se apaixona lá pelo expositor. A responsabilidade do expositor é grande. Que expositor é esse, né, que se deixa influenciar? Ele está ensinando o quê, na verdade? Verdade. Nada, né? Nada. Vamos voltar aí, espíritos transam com seres vivos durante a noite, que foi a opinião aí da sensitiva Márcia Fernandes.
E a gente estava falando aí também de dirigentes espíritas, né, palestrantes, expositores que acabam se aproveitando da energia desequilibrada do sexo e aí afetando muitas pessoas e famílias. Mas queria falar de livros. Não, eu queria fazer um complemento que é o seguinte, voltando de novo à parábola dos talentos, os dirigentes espíritas, eles também têm o seu nível de entendimento das coisas. O fato da pessoa ser um dirigente espírita não dá a ela a condição de ser melhor, de ser um espírito melhor. De ser evoluído. Mesmo porque, Cláudio, todos nós que estamos encarnados aqui, estamos num processo de aprendizado. Tá certo? Não existe ninguém que possa se considerar melhor que o outro, ou superior ao outro. Não, tá todo mundo aprendendo de acordo com os seus talentos, de acordo com as suas necessidades. Uhum. Então, só para tentar contextualizar e para que todo mundo entenda melhor. A doutrina espírita surgiu lá na França através de vários espíritos, da informação de vários espíritos e de vários médiuns diferentes. O Kardec compilou tudo isso nos livros básicos e na revista espírita. Então, é um material extenso de estudo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns médiuns que ficaram famosos e que trazem também notícias. Porém, a grande preocupação é que você tem, às vezes, um espírito escrevendo através de vários médiuns. Isso é perigoso, porque passa a ser a opinião daquele espírito, e ela passa a prevalecer, por quê? Porque vários médiuns estão escrevendo. Isso é um erro. Então, por exemplo, essa questão de sexo após a morte, ou além da morte, né? Existe um livro que trata disso. Foi escrito por Ranieri, que foi um delegado, médico, que ele era delegado e tal. E aí diz assim, que é com orientação de André Luiz. Então veja, é o espírito André Luiz, mais uma vez, orientando agora o Ranieri, tratando de sexo além da morte. Então ali ele fala de vale, fala de espíritos que ficam nesse vale. Então, além do vale do suicida, agora a gente também tem o vale do sexólatra, você entendeu? Quer dizer, e mais, nessa série ele tem um livro lá que é O Abismo. Então, veja só, são livros tratando justamente de coisas que não contribuem de forma positiva. Então tem o Abismo, depois tem esse Sexo Além da Morte, depois tem o terceiro que é Aglon e os Espíritos do Mar, quer dizer... Sabe, vamos falar do mar, que é um negócio que a gente desconhece, espíritos que vivem no mar. Gente, qual o objetivo desses livros, eu pergunto? Uhum. Contribuir de forma positiva ou... Põe mais medo, né, do que isso. Não, além de pôr medo, fica colocando umas ideias, né, umas ideias tacanhas, ideias que, para pessoas desequilibradas, vão contribuir para que elas enterrem os seus talentos cada vez mais. Porque a pessoa lê um negócio desse, ela não consegue se libertar das energias aí, né, que isso produz, e enterra seus talentos. Então, infelizmente, nós temos muitos dirigentes espíritas que se deixam influenciar por esse tipo de leitura, por esse tipo de informação, e acaba se envolvendo com essas energias que não contribuem em nada para o seu desenvolvimento e nem para o desenvolvimento daqueles que estão acompanhando. Né? Sim. Vitória Mendes, ela diz, eu li O Abismo é de arrepiar, e é mesmo. E é mesmo. A Patrícia diz o seguinte, senhor Edson, na literatura espírita encontramos relatos que quando desdobramos no momento do sono, muitas coisas podem acontecer com o nosso espírito, no sentido de que muitos se ligam ou mesmo vão para regiões no plano espiritual dos quais se afinam, e que existem regiões onde os espíritos são fanáticos por sexo. Será que não foi isso que a nossa irmã quis dizer? Olha, de novo, as sintonias é que vão determinar para onde você vai quando se desprende. Tá certo? Porque se desprender, todos nós nos desprendemos. Tem gente que se desprende e fica dormindo do lado do corpo, de tão preguiçoso que é. Está enterrando o talento, entende? Isso é enterrar talento também, né? Agora, você vai se desprender e você vai de acordo com as suas afinidades. Agora, entre você ir e fazer sexo no plano espiritual, quando você não tem o órgão sexual, aí já é um exagero tremendo, né? Talvez aurir da energia sexual, ainda pode ser, mas fazer sexo aí, dá licença, né?